E aí galera, bem-vindos ao novo quadro do meu canal, que a gente vai citar curiosidades sobre o nosso país, sobre o mundo lá fora. Curiosidades às vezes que vocês mesmos comentando aí embaixo vão trazer pra mim. Então esse aqui é o primeiro vídeo do Curiosidades do João Eduardo. Então roda a vinheta e vamos lá no vídeo. E galera, hoje vamos citar um grande problema, uma coisa que está preocupando nós brasileiros e venezuelanos, que é a possível guerra entre Brasil e Venezuela. Duas potências que estão no nosso continente, aqui no continente sul-americano, que estão em conflito, né? Mas por que? Vocês têm que entender agora por que eles estão em conflito, porque tem toda essa causa. Ultimamente, a Venezuela está passando por uma situação financeira muito péssima, e pessoas estão passando fome, pessoas estão, desempregadas, algumas estão até vindo para o Brasil para procurar emprego e moradia. E nós brasileiros, como sempre fomos bem receptivos, estamos recebendo essas pessoas, esses venezuelanos, numa boa, dando elas condições básicas, elas estão arrumando emprego e estão se virando cidadãos brasileiros. Só que, ultimamente, o Brasil tentou aí levar alguns caminhões com ajuda, com comida, alimento e saneamento básico para eles. Só que o que aconteceu foi que o exército venezuelano foi lá e colocou fogo em algum desses caminhões. E foi ali que começou uma troca de farpas, né, entre Brasil e Venezuela. Os venezuelanos não querendo a ajuda dos brasileiros. Na verdade, não é nem os venezuelanos que queriam a ajuda dos brasileiros, e sim aquele presidente deles que, nossa, tem uma cabeça meio louca, que é o Nicolás Maduro. E o nosso presidente, né, o atual presidente nosso, que é o Jair Bolsonaro, ele citou que não vai aceitar essas trocas de farpas e que vai começar uma pancadaria ali, né, uma guerra. E, cara, a gente pode se ferrar muito nisso, mas calma. Estima-se que a Guarda Nacional Bolivariana, nome dado às Forças Armadas Venezuelanas, conta com hoje 123 mil integrantes, analisando apenas a proporção de militares e civis do país. Dá para se dizer sem medo que a Venezuela é bastante militarizada. Já o Brasil possui um contingente de 334 mil soldados na ativa e uma população de 207 milhões de pessoas. A Venezuela, porém, tem pouco mais de 32 milhões de habitantes, uma população bem menor que a do estado de São Paulo, que tem 44 milhões de pessoas. E ainda tem um detalhe: esse número de 123 mil integrantes não representa o real contingente militar venezuelano. Isso porque não inclui a conta chamada da Milícia Nacional Bolivariana, grupo paramilitar formado por voluntários pró-Nicolás Maduro, atual presidente. Ninguém até hoje ousou cravar qual o número total de milicianos ainda que Maduro tenha, falando em 1,6 milhão de pessoas no final de 2018, ou quando estão bem armados e bem treinados. O que se sabe é que o grupo tem feito barulho nos últimos dias, sobretudo nas regiões da fronteira do Brasil e Venezuela, mantém a Colômbia e o Brasil. As extensões na divisa com o Brasil se intensificaram a partir de última sexta-feira, dia 22, e se estenderam pelo fim de semana. Militares e milícias apoiadores de Maduro impediram a entrada da ajuda humanitária, incendiando e apredejando caminhões com alimentos e remédios vindos do Brasil. O argumento é que as tentativas de ajuda mascararam uma intervenção militar patrocinada pelos Estados Unidos e, portanto, devem ser bem recheadas a todo custo. Gente, galera, vocês viram aí que eles têm um contingente de soldados bem menor que o nosso, ou seja, a gente tem um contingente de militares, a gente tem bastante gente no nosso exército que está ali disposto a ir à guerra. Sem contar os da reserva que estão ali nas suas casas de boa, nos seus trabalhos normais, e caso aconteça uma guerra vão precisar se juntar aos militares que estão em serviço. Só que aí tem um porém: a gente tem um número de militares bem maior, só que o que a gente perde é nos ares, porque a força aérea deles são muito tecnológicas e muito melhor que a nossa, até porque o nosso exército não tem uma renda financeira muito boa, não está sendo mais investido em armamento aéreo e nem nada, né, galera? Então, como a gente tem uma política muito difícil, que veio de anos aí
passando por várias crises, os políticos roubando muito, então isso de investir em coisas para o nosso exército, ou seja, então eles contam aí então com caças ultra tecnológicos da Rússia, sabe? Eles estão com uma parceria com a Rússia de armamentos, eles contam também com fuzis AK-103 e AK-47, são um dos melhores fuzis do mundo, né? E então a gente, em questão de armas e tecnologia, eles estão ganhando nessa parte, tanto na Força Aérea quanto aqui de arma de mão. Vamos também contar aí com a ajuda dos Estados Unidos, ou seja, a gente tem um número ali menor, a gente tem uma tecnologia um pouco menos que, né, não dá para bater de frente com eles com essa tecnologia aérea, mas temos aí uma boa ajuda dos Estados Unidos, que já disse que se o Brasil entrar nessa guerra, os Estados Unidos vai querer ajudar, né, até porque o Brasil e os Estados Unidos são grandes aliados aí, sempre teve uma relação muito boa de amizade, né? Sempre apertando suas mãos bem legais, ainda mais com o presidente Jair Bolsonaro, que tem um contato bem mais forte com o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Tem um porém, galera, algumas pessoas estão dizendo por aí que os Estados Unidos não tá ali para ajudar o Brasil a ajudar as pessoas venezuelanas, né? E acredito também que o Brasil não tem um pensamento só de querer ajudar os venezuelanos, né? Até porque toda guerra tem o seu dinheiro, tem todo o seu financeiro, as pessoas querem ganhar alguma coisa com aquilo ali, o país quer tomar alguma coisa daquilo ali. O que os Estados Unidos pode estar querendo é roubar o petróleo da Venezuela, ou seja, controlar a potência petroleira da Venezuela, até porque a Venezuela é uma das maiores potências de petróleo, né? A maior exportadora, a maior que fabrica petróleo do mundo, é uma das maiores, ou seja, então o Brasil ou os Estados Unidos, ou melhor, os Estados Unidos que acho que quer aquilo ali, né? Tenho certeza que os Estados Unidos deve estar querendo aquele petróleozinho, aquele dinheirozinho ali a mais pra eles. Então é isso que os Estados Unidos devem estar querendo, cara. Porque não tem uma questão, tipo assim, por que os Estados Unidos iam se intrometer pra uma ajuda voluntária com o Brasil? Eu acho que não tem nada a ver. Mas deixo aí as opiniões no ar, tá? Vocês podem comentar aí embaixo o que vocês acham, mas eu tenho quase certeza que os Estados Unidos quer entrar ali para pegar aquele petróleo e controlar a potência petrolífera da Venezuela, beleza? O Ministério da Defesa do Brasil, via Twitter, disse que interviu na linha de fronteira para que novos incidentes não voltem a se repetir na região, ou seja, eles não querem que aconteça outro incidente na região, para que não botem fogo mais nos caminhões brasileiros. E aqui na tela vai estar aparecendo o que o Ministério da Defesa publicou em sua rede social Twitter. Galera, vocês viram aí então, o Ministério da Defesa falou algumas coisas sobre o assunto, né, que teve aquelas queimas de caminhão, aquelas coisas todas, mas galera, temos um grande problema aí. A gente fica no ar uma pergunta muito interessante, que é: mas se caso esse conflito esquentasse de vez, tipo assim, chegasse a um momento que não teria mais jeito de apertar as mãos ali e falar: não precisamos de uma guerra, vamos ficar na paz, não precisa, pega a bandeirinha branca ali, não, vamos ficar na paz de boa. Mas e se esse conflito esquentasse, cara? Ia dar muita merda, cara. Eu tenho certeza que ia... Nossa, vocês vão ver agora o que eu vou falar pra vocês. A decisão do governo brasileiro em fazer frente à situação nas áreas de fronteira acontece após a Venezuela ter supostamente tomado o primeiro passo em direção ao confronto armado. Segundo as informações do site DefenseNet, especializado em assuntos militares, a Venezuela teria instalado mísseis S-300 a um sistema de defesa aérea próximo à fronteira com o Brasil. A informação não foi confirmada pelo governo brasileiro, mas deu um novo fôlego à discussão. E se o Brasil entrasse em guerra com a Venezuela? Estaríamos preparados para isso, ou há chances de que os vizinhos surpreenderiam? Como eu falei pra vocês, toda guerra envolve, né, um sistema de dinheiro. E como a situação da Venezuela tá muito ruim, tá uma crise total, tá muito ruim, tipo assim, é pouco provável que eles entrariam em guerra. Até porque se eles entrassem em guerra, seria muito difícil dizer aí as percas de dinheiro que eles iam ter. Vamos citar então um caso assim, se o Brasil realmente entrasse ali em guerra, né? Vamos esquecer todo esse assunto, porque talvez não é nem possível que aconteça uma guerra por causa da condição financeira da Venezuela. Mas vamos citar agora, vamos simular se acontecesse uma guerra, como seria, né? Sim, o Brasil levaria uma grande vantagem por terra, até pelos seus inúmeros veículos militares, como tanques de guerra, tanques guaranis e vários outros tanques que vão estar aparecendo aí na tela para vocês. Tá, demoraríamos alguns dias, claro. A Venezuela
ela ia tomar a frente mais rápido ali para se defender. Mas o Brasil ia demorar um pouquinho, apesar da sua grande e inúmera vantagem, ia demorar um pouco para se estabelecer nas fronteiras venezuelanas. E cara, aquilo ia demorar um pouco, mas sim, por terra teríamos uma grande vantagem, uma grande vantagem mesmo. Galera, agora em caso de uma guerra marítima, o Brasil estaria em vantagem novamente. Contamos com 55 navios de guerra. Cara, é muito navio, velho. Imagina, 55 navios de guerra, posicionado tudo com arma assim, mirado para você, contra 39 navios de guerra da Venezuela, tá? Eles contam com um número bem baixo, então, ou seja, a nossa marinha é bem mais forte que a deles, tá? Até porque a gente investe bastante na marinha, né? A nossa marinha é bem forte, até porque tá sempre lá no Rio de Janeiro, lá contra os traficantes. Mas isso não vem ao caso. E também contamos com 5 submarinos, tá? Contamos com 5 submarinos bem tecnológicos contra apenas 2 submarinos deles ali. Então, cara, em questão de mar e terra, estamos em vantagem ainda. Mas agora vamos para um caso muito que tá ali, que é o grande problema para o nosso país. Conflito aéreo, porém a coisa poderia mudar de figura. Isso porque a Venezuela se destaca por contar com uma defesa de ponta contra aviões e caças. Estima-se que sejam 56 lançadores de mísseis de longo alcance no país, como os citados S-300, que como já vimos, teriam sido deixados na espreita. O Brasil tem só 42, isso confere ao país uma boa resposta para neutralizar ataques aéreos, enquanto por aqui temos apenas 100 sistemas de defesa aérea, são 400 na Venezuela. Boa parte dessa tecnologia bélica foi adquirida ainda durante o governo de Hugo Chávez, que precedeu a Maduro. Destaca a revista Aero Magazine, teve início a época de um processo intenso de reestruturação militar, o que envolveu a aquisição de tecnologia russa de ponta. 2 dos principais exemplos sentido são os 24 caças modelo Sukhoi Su-30 e helicópteros de guerra Mi-17. Modelos capazes de competir de igual para igual com o que existe de mais avançado na aviação de guerra mundial. Destacam-se ainda nesse grupo os caças americanos F-16 importados do Chile, modelos que estão entre os mais eficientes e testados em guerra. A tarde mais qualificada da frota aérea também é menor, no total são 93 aviões de guerra no país contra 210 no Brasil, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos IIS. Ainda que o maior número do Brasil teria dificuldade se utilizasse os modelos comuns da Força Aérea, o F-5EM e A1AMX, que tem bem menos recursos do que os adversários. Nossa Força Aérea está em processo de renovação, é verdade. 108 caças suecos Gripen vão substituir nossos modelos antigos, mas ainda estão sendo fabricados. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro quadro aqui do canal, que é o quadro de curiosidades do João Eduardo. Tá, galera, eu criei esse canal aqui especialmente pra gente citar algumas coisas bem legais e pra fazer um quadro mais caprichadinho, um quadro que vai sair 1 ou 2 episódios por mês aí que eu vou estar fazendo, né, porque vocês viram que é um quadro bem editadozinho, né, tem bastante edição. E galera, me desculpem se eu gaguejei algumas vezes, até que é o primeiro quadro, então a gente tem que estudar um pouco antes sobre os assuntos, tem que ver em sites e fotos e muitas coisas antes de falar. Não posso chegar aqui e só falar aqui o que eu acho da guerra de Venezuela e Brasil e achar que tá tudo bem. Sim, eu tenho que estudar um pouco antes, eu tenho que ver todos os assuntos antes, beleza? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Me segue aqui no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela, tá? É muito importante vocês me seguirem lá no Instagram. E se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal, que é muito importante vocês se inscreverem aqui no canal, tá? E deixar o joinha de vocês aí pra mim saber que vocês estão gostando desse quadro. Se vocês quiserem algum assunto, assim, um assunto que vocês acham bem legal que tá acontecendo ultimamente no mundo, um assunto que vocês têm lá no passado, tipo falar alguma Segunda Guerra Mundial ou outras coisas do tipo, cara, não precisa ser só de guerra, e lógico, pode fazer curiosidade sobre ciência, biologia e tudo mais. Cara, comenta aí embaixo que eu trago um vídeo bem especializado pra vocês, um vídeo bem bacana e bem editado, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Meu nome é João Eduardo e espero que vocês tenham gostado desse primeiro quadro, tá? Caprichei bastante, mas é isso. Deixa o joinha, se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, é nóis, valeu e fui!